Os 3 menores acusados de matar o colega de cela foram conduzidos para a central de flagrantes ainda pela madrugada. Eles deram detalhes da forma violenta e fria que cometeram o homicídio. Foram conduzidos para cá, realmente foi comprovado, houve a confissão de que eles teriam cometido o crime, matado um dos adolescentes. O procedimento foi feito e, tendo em vista a situação deles, que o local deles correto seria o próprio SEM, o doutor Antônio Lopes, o juiz, determinou que ele não retornasse para o mesmo local, seria um pouco absurdo, e foram encaminhados para a delegacia do menor infrator, da SPM. Os menores foram levados para a delegacia do menor infrator. O juiz Antônio Lopes disse que eles não têm a mínima condição de retornarem para o SEM. Mas o delegado Luciano Alcântara afirma que os menores não podem passar tanto tempo na delegacia. Eles tendo que cumprir essa pena de alguns anos, eles vão permanecer esse tempo todo na delegacia? Acredito que não. Vai ser achada alguma solução em breve para o caso, É um caso um pouco diferente. Eles já estavam condenados, foram condenados à pena máxima e agora voltaram a cometer um homicídio. E essa, aliás, é uma das dúvidas da população. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Otoniel Bisneto, que é advogado, já trabalhou com menores nessa situação lá no Centro Educacional Masculino, e Teleno Rocha, que é conselheiro tutelar. Os dois vão nos ajudar a tentar entender um pouco do que diz a legislação e de como o Estado tem se preparado para esse tipo de situação. Otoniel, Teleno, boa tarde a vocês. Obrigado aqui pela presença. Começo com Otoniel Bisneto. Otoniel, você hoje é advogado, nessa condição você acha, e com a experiência que tem, existe a possibilidade desses menores passarem mais do que esses 3 anos cumprindo essas medidas socioeducativas, apesar de mais esse ato infracional? Olha, a questão não é o tempo da permanência. A questão é todo o trabalho que a lei exige que deve ser feito e que o Estado tem a obrigação de executar dentro para que o adolescente seja, pelo menos, minimamente reintegrado socialmente. Não adianta você ampliar o tempo de internação de 3, 5, 8, 10 anos, se o trabalho que eu passei na gestão do SEM, eu tive muitas dificuldades, porque o próprio Estado, o próprio governo do Estado, ele não investe o que deveria investir na política educacional da criança e do adolescente. Na realidade, o Estado ele é muito omisso em relação à criança e ao adolescente, inclusive o próprio Estado descumprindo leis que o próprio Estado cria. Por exemplo, lá dentro do SEM, as questões de habitabilidade, salubridade. Eu tenho um espaço que deveria ser um espaço maravilhoso para a reintegração do adolescente, mas que é pouco e em quase nada aproveitado. A questão dos convênios, da participação de outros órgãos do Estado, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a própria SASC fazendo parceria, o Pronatec, que nunca foi instalado lá dentro, porque há esse preconceito das pessoas em relação ao adolescente. Então, você está vendo só o reflexo da ausência do Estado ao longo de anos. E detalhe, eu tenho um Estatuto da Criança e do Adolescente que tem mais de 20 anos e não foi executada e implementada uma parte, porque o que há de se convir é a doutrina filosófica, jurídica que está dentro do SEM, que foi feita com uma concepção extremamente pedagógica. O adolescente ele é punido sim, cometeu o ato infracional, ele é punido, a justiça pune. Há persecução criminal, existe o devido processo legal, ampla defesa contraditória e o adolescente é punido sim quando constatado que existe o nexo de autoria, materialidade e o nexo de causalidade. Tranquilo. Agora a questão é o caminho que leva até o SEM e dentro do SEM o que é feito para esse jovem quando ele sair. Principalmente é a geração Z, zapiar, uma geração que tem um alto poder cognitivo, que pensa à frente do seu tempo e o Estado continua trabalhando na mesma loja de 1980. E a gente chega a ficar antipatizado porque quando a gente fala isso, a gente fere algumas pessoas que estão à frente das suas gestões e não querem admitir que o Estado está trabalhando numa lógica do século XIX e o adolescente hoje no Brasil, no mundo, trabalha no século XXI. Enquanto tivermos com essa lógica, e nós temos uma lei que ela consegue se reinventar ao longo do tempo. Tanto que a lei 2.594 traz uma série de garantias. Eu vivo um Estado democrático de direito. Eu tenho normas, eu tenho um direito que visa regular essas condutas e inibir determinados atos, e principalmente com o adolescente. Mas eu tenho que entender também que a própria lei diz
que a educação é que vai fazer com que esse jovem se reinvente e se repense, se ressignifique. Mas isso, Bisneto, deve acontecer também a longo prazo, né? Porque o que os telespectadores falam é que não creem nessa mudança. Mas ali, esse é o grande problema. Entra governo, sai governo, reelege-se governos e as pessoas que estão à frente dessa pasta simplesmente sentam, estão lá, me perdoe, muito mais por uma conveniência política. Não tem ao seu redor tem pessoas qualificadas tecnicamente, mas que não raciocinam cientificamente, sociologicamente e socialmente. Eu tenho uma política nacional da infância e da juventude belíssima, premiada, Unicef, ONU, reconhecida internacionalmente. O problema é a efetivação do que está escrito. Ok, olha, nós vamos agora com informações ao vivo com a repórter Gorete Santos. A Gorete está no Instituto Médico Legal, onde o corpo do adolescente Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, está lá para ser periciado mais uma vez. Boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde novamente, Joelson. Na verdade, não foi dado início a nenhum procedimento ainda aqui no Instituto de Medicina Legal. Os médicos estão aguardando a presença da família. A assistente social Ticiane Cavalcante teria vindo representando a família lá de Castelo do Piauí, mas é necessária a presença de um familiar para dar início a esse procedimento. Então agora os médicos estão aguardando alguém da família chegar até aqui para poder dar início a esse procedimento. A gente vai conversar com o diretor do IML, Dr. Marco Antônio, está aqui ao meu lado, pode trazer mais informações, e inclusive acerca disso, né? Porque essa necessidade da presença da família para iniciar o procedimento. Dr. Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a necessidade é porque a partir do momento em que a pessoa perde a vida e passa a ser um corpo, né, apenas o corpo, cadáver, esse cadáver passa a ser da família. O familiar é o titular dele, né? Então, assim, o respeito à questão do domínio do corpo, né? Pelo fato de já ser um cadáver, então nós temos que aguardar quem de direito pode responder e responde pelo cadáver. Uma questão de protocolo. Também, e legal, de lei mesmo. Agora, numa avaliação preliminar, a que conclusão se pode chegar? A gente teve informações de que as principais agressões contra esse adolescente teriam sido desferidas sobre a cabeça. Vocês percebem no corpo marcas, hematomas, sinais de perfuração que possam ter sido utilizados algum outro tipo de equipamento, ou seria simplesmente espancamento mesmo por parte dos outros 3 adolescentes? Certo, assim, como o exame pericial ainda não se iniciou, né, qualquer posição seria prematura. Entretanto, a gente pode adiantar, numa visualização rápida do corpo, que realmente houve uma concentração de impacto na região da cabeça. Isso é fato, né? A princípio, a gente não vê no corpo, olhando rapidamente, nenhuma marca de perfuração. É necessário que haja em si o exame, e o exame sim, ao final ele vai determinar. Que tipo de exame, que tipo de procedimento deve acontecer a partir de agora? Na verdade, assim, a gente aguarda a documentação, né, do corpo. A documentação ainda não chegou, também é outro requisito que não foi atendido até o momento, por isso não foi iniciado o exame. Outro ponto é o familiar, que realmente é a parte que detém a titularidade do corpo, né? Em seguida é feito o exame, né? O exame é complexo, é um exame que envolve todo o corpo, vai abrir cavidades em regra, abre tórax, abre abdômen, abre cavidade craniana. Então, realmente, pela própria natureza do exame, ele em si demora. Vai ser necessário exame de DNA, por exemplo? A gente teve informações de que seriam necessários exames dessa ordem. Por que essa necessidade? Olha, na verdade, a gente coleta por uma precaução, tá certo? Como o documento ainda não chegou, né, é certo que a gente já se precavém e já vislumbra um possível exame de DNA. Acreditamos que não seja necessário, né? Entretanto, outro ponto é coletar, como eu digo, material sobre as unhas, né? Provavelmente ele deve ter entrado em briga, luta corporal, e pode ter ficado DNA de um dos agressores, né? Ou de todos os agressores, no caso. E aí a gente já pode fazer a comparação e identificar. Bom, independente do ato infracional que ele tenha cometido, da barbárie ocorrida lá em Castelo do Piauí, esse é um momento muito doloroso para a família desse adolescente. Então, essa demora também causa uma angústia maior. Tem uma previsão, a partir da chegada dos familiares, de em quanto tempo esse exame pode ser realizado para a liberação desse corpo para Castelo do Piauí? Assim, a previsão é o mais rápido possível, desde que não haja prejuízo para o exame, tá certo? O Código de Processo Penal, a lei, ela já prevê um tempo mínimo de 6 horas após o óbito, né? Esse prazo a gente já venceu, no caso, então nós aguardamos apenas a família, né?
tudo depende também da demanda do ML, né? Às vezes está tranquilo, às vezes chega 3, 4, 5, 8 corpos. E aí a nossa equipe necessita de um tempo para cada corpo, né? A gente não pode acelerar, se atropelar em passos, porque depois vai justificar uma exumação desnecessária no futuro. E o que é muito mais traumático para a população, para a família, no caso. Eu quero agradecer, então, ao doutor Marco Antônio, ele que é diretor aqui do IML, Joelson. Muito obrigado, Gorete, pelas informações aí do Instituto Médico Legal.